Bom dia, nono ano. Vamos resolver a nossa revisão aí para a prova do segundo bimestre. Os pontos A, abscissa menos 5, ordenada 2, e C, abscissa 3, ordenada menos 4. São extremidades de uma diagonal de um quadrado. O perímetro desse quadrado é... Então, olha só. Vamos lá aqui, ó. Vou desenhar um quadrado. Vou traçar a diagonal dele. Tá? Então, vou colocar aqui o ponto A e aqui o C. Ponto C. Ponto C. Deixa eu melhorar isso aqui. Ponto C. 3 e menos 4. E o ponto A tem abscissa menos 5 e ordenada 2. Beleza? Então, você sabe que vem lá da geometria plana, que nós vimos por decorrência de Pitágoras, que a diagonal do quadrado é igual ao seu lado vezes a raiz de 2. Beleza? Vou achar a diagonal aqui do quadrado. Para achar a diagonal do quadrado, basta fazer distância entre pontos, lembra? Lembra, né? Como calculou a distância entre pontos? Então, a diagonal ali, que chama D, que é a diagonal do quadrado, ao quadrado, que é a distância entre o ponto A e C. Então, distância entre o ponto. Eu vou pegar aqui, ó, o x do ponto A menos o x do ponto C ao quadrado. Né? Trabalhamos N exercícios, né? Ou seja, vários exercícios dessa matéria em sala de aula. YA menos YC ao quadrado. Então, vou trazer para cá. Então, tem um diagonal ao quadrado, vai ser igual. Quem é XA? Menos 5. Tá aqui, ó, menos 5. Menos, que é da fórmula, e quem é x de C? 3. Só que está ao quadrado. Mais, quem é YA? YA está aqui, ó, 2. Menos o Y de C, que é menos 4. Isso tudo ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser igual. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 5, menos 3, menos 8 ao quadrado. Menos vezes menos dá mais. Né? Menos vezes menos dá mais. Vai ficar com 4 mais 2, 6. Né? 6. Só que é 6 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado, 64. Né? Já que o expoente é par e tem um parêntese dentro da negativo, fica positivo. Então, 64. Mais 6 ao quadrado, 36. Então, distância de A até C ao quadrado, que é a diagonal do quadrado ali, é igual a 100, não é isso? Vou pegar só a raiz positiva, porque eu quero distância. Então, a raiz positiva de 100. Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. 10. Então, agora eu vou jogar aqui. Agora eu vou achar a diagonal do quadrado. Achei ela. Está aqui, ó. Vou substituir aqui. 10 é igual a L raiz de 2. Beleza? Você pode passar esse raiz de 2 dividindo, ou seja, eu vou multiplicar ambos os lados por raiz de 2. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. L, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. 10 raiz de 2 é igual a L. Quanto vale a raiz quadrada de 4? 2.
Agora eu vou dividir ambos os lados por 2. 10 raiz de 2 por 2, 5 raiz de 2. 2 dividido por 2 vai dar 1, 1 vezes L, L. Então esse é o lado do quadrado. Sandro, por que você achou o lado do quadrado? Deixa eu só enumerar. Primeiro passo, segundo passo e nosso terceiro passo. Porque ele quer o perímetro. Aqui ele fala aqui, ó. O perímetro desse quadrado é... Então o que é perímetro? Né? Perímetro é você somar todos os lados dele. Só que os lados do quadrado são todos iguais. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então o perímetro dele vai ser 4 vezes L. Mas quem é L? 5 raiz de 2. 4 vezes 5, 20. Então 20 raiz de 2 é o perímetro do quadrado. Tranquilo? Então vamos fazer a próxima agora. Questão 2. Marque a ou as alternativa ou alternativas que a relação representa uma função de A em B. Então, olha só. Lembra? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui o conjunto A é o domínio, o conjunto B, o contradomínio. Os elementos que estão sendo flechados, né? Que tendo correspondência de A em B, isso aqui são imagens. Lembra outra dica? No conjunto de partida, ou seja, no domínio, não pode sobrar elemento sem seta. Não pode, tá? Se aqui tiver um elemento que não parte uma flecha dele, não é função. Dominadores diferentes podem ter mesma imagem. Então, ó, 10 está ligado a esse ponto, menos 4 está ligado a esse ponto. Domínios diferentes podem ter mesma imagem. Tá? Então aqui é função sim. É função. Eu vou aqui para a letra B. Olha o que acontece na letra B. Ah, Sandro, ó, não sobrou elemento em ar sem flecha. Mas um dominador, ele não pode ter mais de duas imagens. Tá vendo? Ele tem imagem menos 3, imagem em 4, depois imagem em 5, imagem em 10. Cara, ele tem 4 imagens. Isso não existe. Tá? Um dominador não pode ter 4 imagens. Então, isso aqui não é função. Aqui, ó. Vamos lá. Se é uma flecha desse, se é uma flecha desse, se é uma flecha desse. Sobrou elemento aqui? Não. Parece que é função. Cada domínio tem uma única imagem? Sim. Só que domínios diferentes podem ter mesma imagem. Vamos supor, se tivesse uma flecha de 5 para 4 e de 5 para 7, aí não seria função. Um único dominador só pode ser ligado a um elemento do conjunto B. Tá? Então, elementos distintos do domínio pode ter mesma imagem? Pode. Aqui, ó, ocorreu aqui também. Pode. Então, função. Só não pode um elemento de A estar ligado a 2 de B. Né? Não pode. Ou até mais. Só pode estar ligado a 1. Aqui, ó. Por que esse não é função? Ó, sobrou elemento, ó. Sobrou elemento aqui. Se sobrou elemento, já não é função. Beleza? Então, funções aí são item 1 e item 3. Então, se você já fazer assim, ó, item 1 e item 3 são funções aí. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Em um plano cartesiano desenhado no chão, uma formiga andou em linha reta, se deslocou do ponto A de abscissa 2 e ordenada menos 1 para o ponto B de abscissa menos 1 e ordenada 3. Depois para o ponto C de abscissa 2 e ordenada 3. Se cada unidade desse plano representa 1 centímetro, então a distância percorrida pela formiga em centímetro foi... Então lembra que eu te falei? Ao invés de ficar usando aquela forma de distância entre pontos o tempo todo, tenta esboçar o plano cartesiano. Você vai lá, tenta esboçar ele. Que você, fazendo o desenho, você vai ganhar mais tempo de vez em quando. Não vai ficar uma coisa muito robótica. Ah, só sei resolver se eu fizer por aquela forma. Não, você vai fazer Pitágoras, que ela foi Pitágoras. Quando eu demonstrei em sala de aula, pode ver que eu demonstrei pelo teorema de Pitágoras. Vamos lá. Eu tenho aqui, vou marcar aqui o 2, por exemplo. Aqui 2, em x aqui vale 2, e aqui menos 1. Então aqui eu tenho o ponto A aqui, que está ligado ao
Aqui é o nosso ponto A. O nosso ponto B é menos 1 e 3. Aqui seria o ponto B. E aqui eu tenho o ponto C, 2 e 3. 2 e 3. Aqui o ponto C. E agora eu vou voltar no enunciado e ver realmente o que ele quer. Tá? Então eu coloquei ele quer deslocou do ponto A para o ponto B. Ele deslocou aqui. Já para B. Essa viagem aí. E depois para o ponto C. Para o ponto C. Ele pegou depois, fez aqui. Esse é o de A, foi para B. Quando chegou B, ele foi para C. Ele quer saber a distância percorrida. Então ele quer essa linha azul aqui. Beleza? Essa linha azul aí. Olha só. Vou só fechar esse triângulo. Ele só quer o que está em azul, a distância que está em azul. Beleza? E agora, vou fazer o seguinte, olha só. De menos 1 até 3, ele andou quantas unidades? Ó? Andou 1, aí 2, 3, 4. Então essa distância aqui, vou até apagar esse 2 aqui para não atrapalhar você. Tá? Vou apagar aquele 2 ali. A distância de A até C é 4. A distância de B até C. Então ele foi aqui, deixa eu colocar esse 2 aqui para baixo. Ó, ele foi do menos 1 até o 2. Então ele andou uma unidade até chegar ao 0. 1, 2, 3. Então esse cara aqui, a distância que vai de... A distância que vai do ponto B até o ponto C é 3 unidades. E que triângulo é aquele? O famoso que você trabalhou bastante, cateto 3, cateto 4 e hipotenusa 5. Lembra? Se você não lembra disso, não tem problema. Eu vou chamar esse pedaço aqui de X, ou de qualquer letra, vou chamar de A, pode ser? Vou chamar de Azinho. A. Então eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Lembrando, se você, na hora da prova, tiver uma questão assim, você escreve assim, ó, o triângulo abaixo é o triângulo pitagórico, né? Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. Você podia justificar assim. Tá? Então aqui eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Quanto é 9 mais 16? 25. Eu vou pegar a raiz positiva de 25, tá? Já que é uma distância ali, não tem cabimento eu pegar o negativo. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então ele quer saber a distância percorrida pela formiga. Então a formiga vai andar de A até B, mais de B até C. Foi isso que a formiga fez. Deixa eu melhorar esse C, né? Que tava... Então de A até B, ele acabei de achar agora, 5. E de B até C, perdão, ele andou 3. Então, 5 mais 3, 8. Tá? 8. E cada unidade que ele percorre é 8, é 1 centímetro, então 8 centímetros aí. Tá? De preferência, coloca aqui também, 5 centímetros. Beleza? Então tá aí a questão 3. Vamos para a próxima. Questão 4. Dado 3 pontos colineares, né, ou seja, pertencem a uma mesma reta, A, abscissa x ordenada a 8, B, abscissa menos 3 ordenada a y, ponto M, abscissa 3 ordenada a 5. Determine o valor de x mais y, sabendo que M é ponto médio de AB. Então, olha só, imagina o seguinte, eu tenho assim, eu tenho uma determinada reta, que ela está colinear, por exemplo,
E eu tenho aqui o seguinte, tenho um ponto M, que é ponto médio, e ele vale 3,5. Eu tenho um ponto A qualquer, de abscissa X, ordenada 8. E um ponto B, de abscissa menos 3 e ordenada Y. Olha só, então eu vou achar o X primeiro. Então, como eu acho a coordenada do ponto médio? A coordenada do ponto médio, assim, ó, então, X do ponto médio, ela é igual a X do ponto A mais X do ponto B dividido por 2. Ela é a média aritmética dos valores de X. Lembra disso, né? Quanto vale X do ponto médio? 3. Quanto vale X do ponto A? X. Quanto vale X do ponto B? Menos 3. Sobre 2. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Eu vou ter X, ó, mais vezes menos vai dar menos, então X menos 3 vezes 1, X menos 3. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Vou passar esse menos 3 para lá. Então, o X está ficando 6 mais 3. Logo, X é igual a 9. Tá? X é igual a 9. Esse foi o nosso primeiro passo. O segundo passo agora é achar o valor de Y. E eu vou fazer a mesma coisa. O que é Y do ponto médio? Y do ponto médio é igual a Y de A mais Y de B sobre 2. Quem é Y do ponto médio? 5. Quem é Y do ponto A? 8. Quem é Y do ponto B? Y. Tudo isso sobre 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter... Aqui embaixo tem 1, lembra disso? 1. Uma vezes qualquer coisa. Qualquer coisa, então vai ficar 8 mais Y é igual a 2 vezes 5, 10. Eu quero Y. Y vai ser igual a 10. O 8 está somando, passa diminuindo. 10 menos 8, 2. Então, Y igual a 2. Só que ele não quer só X e Y. Ele quer X mais Y. X mais Y. Quanto vale X? 9. Mais Y, 2. X mais Y igual a 11. Então tá aí o que ele queria. Beleza? Vamos para a próxima agora. Questão 5. O diagrama de flecha abaixo representa uma função f de A em B. Determine. Então ele já garantiu que é uma função e realmente é a função. Ó. Todos os elementos de A saem uma única flecha. Cada elemento de A tem um único correspondente em B. Tá? Ele não se liga a mais de um. Né? Então olha só. Agora vamos lá. Domínio, lembra? Quem é o domínio? O próprio conjunto de partida, que é o meu conjunto A. Domínio, então, da função é 2, 3 e 5. Esse CD é contradomínio. O que é um contradomínio? O conjunto de chegada. Todos os elementos do conjunto de chegada são pertencentes ao contradomínio. Então, meu contradomínio aqui é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Quem é meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem são todos os elementos que receberam uma flecha. Receberam flecha, né? Não necessariamente uma flecha. Receberam flecha. Então aqui minha imagem é o 4, o 6 e o 10. Então, 4, 6 e 10. Então tá aí, né? Bem parecido com aquele conceito que nós vimos em sala de aula, fizemos exemplos assim. Beleza? Então, vamos fazer a próxima. Questão 6. Cara, ela é idêntica a uma que acabamos de fazer. Né? Mesmo princípio. Seja M, 4, a abscissa ordenada A, o ponto médio do segmento de extremidade A igual a 3 e 1, e B
abscissa B e ordenada 5. Assim, o valor de A mais B é... Então, se você quiser esboçar ali uma pequena figura, fica à vontade. Esboça lá essa pequena figura. Marque os pontos, ó. Marca aqui o ponto M, que é abscissa 4 ordenada A. Marcar o ponto B aqui. Você não pode colocar o A aqui? Pode, é só um esboço. O B é abscissa B ordenada 5. E o ponto A, abscissa 3 ordenada 1. Aqui é ponto médio. Se é ponto médio, eu vou usar aquela fórmula. Ó. O nosso primeiro passo ali vai ficar x do ponto médio é igual a x do ponto A mais o x do ponto B sobre 2. Quem é x do ponto médio? Aqui, ó, 4. Quem é x do ponto A? 3. Quem é x do ponto B? B sobre 2. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 1 vezes 3 mais B, 3 mais B. 2 vezes 4, 8. Eu quero B. Vou isolar o B e vou passar o 3 para o outro lado. Quando muda de lado, o que acontece com o sinal? Também muda. 8 menos 3, 5. Então, B já vale 5. Agora vamos achar o A. Vamos achar o A. Então, aqui, ó, segundo passo na questão, eu vou ter YM é igual a Y do ponto A mais Y do ponto B sobre 2. Quem é Y do ponto M? O A. E é o que eu preciso achar aí para fazer A mais B. É igual. Quem é Y do ponto A? 1. Quem é Y do ponto B? 5. A vai ser igual. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, A igual a 3. Nosso terceiro e último passo na questão é A mais B. A vale 3. Opa, deixa eu melhorar esse 3 ali. A vale 3, B 5. E depois de tudo isso, A mais B igual a 8. Tranquilo? Para a próxima agora. Questão 7. A medida do perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos 1, abscissa 1 ordenada 1, abscissa 1 ordenada 3 e abscissa 2 ordenada 3. Se você não desenhar, se você não esboçar ali, você vai trabalhar muito nessa questão. Porém, se você esboçar, você provavelmente vai fazer só Pitágoras, tá? Então, vamos esboçar aqui. Opa. Então, você tem um ponto 1 em 1. Vou botar aqui, ó. 1. O ponto 1 e 3. O ponto 1 e 1 está aqui. O ponto 1 e 3 está aqui. O outro ponto é abscissa 2 e 3. Então, abscissa 2 e 3 aqui. Ele que é o perímetro desse triângulo aqui, ó. Que ele sai do ponto 1 em 1, por exemplo. Ponto 1 e 3. Ponto 2 e 3 ali. Beleza, vem aqui esse triângulo. Que ele é um triângulo retângulo aqui. E dois lados você já tem. Porque, ó, quando você desenha, muitas das vezes, para nossa sorte, já aparece a distância só na vertical e uma distância só na horizontal. Então, nós vimos o seguinte. Distância só na horizontal, você pega ponto final menos inicial. Você faz essa variação. 2 menos 1, 1. Então, esse lado já variou 1. Aqui na vertical você vai do 1 até o 3. Do 1 até o 3 você varia quantas unidades? 2 unidades. Então, dois lados do triângulo você já tem. Vou fazer Pitágoras para achar esse próximo aqui. Vou chamar de x e fazer Pitágoras. Ó.
hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então você vai ter x ao quadrado igual a 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. 1 mais 4, 5. Então, x é a raiz positiva de 5. Pronto, ele quer o perímetro. Então, se ele quer o perímetro, eu vou somar os lados do triângulo. Ele quer 1 mais 2 mais x. 1 mais 2, 3. Quem é x? Raiz de 5. Lembrando que na aula no início do ano de radicais eu não posso somar esse número com raiz. A questão ela acaba aqui. Essa é a nossa resposta final ali. Tá? Então, nossa resposta para o perímetro é 3 mais raiz de 5. Então, acabou aqui. Beleza? Questão 8. Qual do gráfico não representa uma função? Então, olha só. O que nós vimos na aula sobre um bisuzinho para isso. Você vai fazer o seguinte. Você vai traçar retas na vertical, ou seja, retas paralelas ao eixo Y, e observar se ela toca a reta que representa a função, ou a parábola, ou a curva que representa a função em um único ponto, né? Então você traça na vertical, ó, pode ver, está tocando em um único ponto. Em qualquer direção, ou seja, em qualquer parte que eu traçar, vai ter que tocar em um único ponto. Não basta eu traçar em um, tracei só aqui, tocou em um ponto, é a função, não. Tem que traçar o máximo que eu puder, beleza? Vi que só troca em um ponto, é a função, aqui, ó. Né? Ó. Tocou em um ponto, tocou em um único ponto, tocou em um único ponto, e assim, se eu tracei aqui, ó, tocou em um único ponto também, beleza? Vou para a letra C, ó. Na letra C, quando você já traça na vertical, você já percebe, né, que toca em um ponto, né, 2 pontos, né? Ou seja, o que significa isso? Que aqui existe uma imagem, existe um domínio, que eu chamo de x1, com uma imagem y1 e uma imagem y2. Um único elemento ele pode ter duas imagens? Não. Não é função. Tá? Não é função. Pode ser uma relação? Pode, mas essa relação não gera uma função. Então, nossa resposta é a letra C. Tá? Continuando ali, aqui, ó, para garantir realmente, tracei aqui, ó, tocou em um único ponto. Tracei aqui, ó, um único ponto. Tracei, ó, um único ponto. Vou traçar aqui, ó, um único ponto. Então, só um único ponto. Então, é função também. Então, gabarito letra C, gabarito procede, vamos fazer a próxima. Questão 9. Uma formiga está sobre uma mesa e o ponto inicial que ela se encontra é no ponto P, de abscissa 2 e ordenada 3. Ela caminha em linha reta e para no ponto Q, menos 6 e menos 3. Calcule a distância que a formiga andou. Então, cara, se você... Sandro, eu não quero esboçar o gráfico. Se você não quer esboçar o gráfico, você pode nem desenhar, não fazer nada. Basta fazer o seguinte. A distância entre P e Q... Não quero desenhar, Sandro. P e Q ao quadrado vai ser igual a distância. É igual. X de Q ou P, tanto faz, menos X de Q ao quadrado, pode ir direto para a fórmula. Mais Y de P menos Y do ponto Q ao quadrado. E agora, lá, distância de P até Q ao quadrado vai ser igual. Quem é XP? Está aqui, ó, 2. Menos da fórmula, quem é XQ? Menos 6. Então, olha só. Menos vezes menos não vai ficar mais? Tá? Vai ficar mais 6. Tá? Já foi um pouquinho direto. Mais. Quem é YP? 3. Aqui, ó. Menos vezes menos, mais. YQ é 3, né? Mais 3. Então, aqui eu tenho distância de P até Q ao quadrado vai ficar 2 mais 6, 8. Então, eu tenho 8 ao quadrado. Mais 3 mais 3, 6. 6 ao quadrado. Distância de P até Q ao quadrado vai ficar 8 ao quadrado, 64.
6 ao quadrado, 36. Então, a distância de P até Q ao quadrado é igual a 100. Eu vou pegar a raiz positiva de 100. Então, distância de P até Q é igual a raiz quadrada de 100. Quanto vale a raiz quadrada de 100? 10. Então, a distância de P até Q é igual a 10. Então, usei a fórmula, não desenhei, fui totalmente mecânico ali, tá? Então, resposta 10 aí, vamos fazer a próxima. Questão 10. Dado um triângulo ABC, cujos vértices A, abscissa 0, ordenada 0, vértice B, abscissa 6, ordenada 5, e ponto C, abscissa 3, ordenada 4. Calcule o perímetro. Então, olha só, nesse tipo de questão, se você vai praticamente fazer 3 distâncias entre pontos, o bom senso pede que você esboce, né? É melhor, seria mais rápido, acredito eu. Então, você teria aqui, ó, ponto A está na origem, aqui é o 0, 0. O ponto B está em 12 e 5. Por exemplo, vou botar o 5 aqui. Então, 5 mais para cima, então. 12 e 5. Vamos estar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui é o nosso ponto B. Aqui é 12 e aqui é 5. Agora eu tenho aqui 3 e 4. E está aqui o nosso ponto C. 3 e 4, né? E agora vamos fazer o perímetro aí do triângulo. Deixa eu colocar reto aqui. O perímetro do triângulo, dado o triângulo ABC, tá? Ficou assim, ficou meio fora de escala, né? Ficou meio estranho. Mas o importante é aqui, ó, você vai fazer o seguinte, olha só, ele não quer o perímetro, olha só. Vamos achar aqui alguns carinhas aqui. Ó. Tá vendo esse vermelho? Com esse vermelho eu consigo achar a distância de A do ponto A até o ponto B. Tá? Olha só. Do 0 até o 12, eu andei 12. E do 0 até o 5, eu andei 5. Então, olha só, eu tenho um triângulo que está assim. Ó. Você lembra das aulas? Você tem 2 tipos de triângulo muito famoso, pitagórico muito famoso. Você tem o pitagórico 5, 12, hipotenusa quanto mesmo? 13. Então, a distância de A até B, eu já tenho 13. Aqui, ó. Distância de A até B, que é esse azul, já é 13. Deixa guardado. Agora, eu venho aqui, ó. Vem para esse triângulo aqui. Ó. Ele quer a distância de A até C, essa distância aqui. Então, vamos focar nesse triângulo, ó. Aqui eu andei 4 unidades, ó. Aqui eu andei 4 unidades, essa parte vale 4. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui embaixo. Eu quero a distância que vai de A até C. Então, aqui, ó, andei 4 unidades e do 0 até o 3 andei 3. Se eu vario 3 aqui, vou variar 3 aqui em cima. 3. Que triângulo é esse? Cateto 3, cateto 4, hipotenusa 5. É o 3, 4, 5 aí, pitagórico muito famoso. Então já tem a distância de A até C. Então agora, para finalizar a questão, eu preciso achar a distância de C até B. E a distância de C até B eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui esse triângulo aqui.
retângulo aqui. Tá? Esse triângulo aqui. Que eu tenho essa distância de 3 até o 12, eu vario 9 unidades de comprimento. 9 unidades. Deixa eu só. 9 unidades. E do 4 até o 5 eu vou variar uma unidade. E agora, para achar a distância de C até B, vou chamar aqui de x, eu tenho aqui, vou fazer Pitágoras. Então, vou fazer aqui, ó. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 9 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, 1. 9 ao quadrado, 81. Quanto é 81 mais 1? 82. Então, x ao quadrado é igual a 82. Logo, x será a raiz positiva de 82. Que não tem raiz exata, vai ficar 82 mesmo, tá? Então, olha só. E que é o perímetro. O perímetro vai ser igual. Nosso perímetro vai ser igual. Vamos supor, a distância AB mais a distância AC mais a distância CB, ou BC. Distância AB, 13. Distância de A até C, eu achei aqui, ó, 5. E a distância de C até B é o nosso x, que está aqui, ó, que eu achei raiz de 82. Então, ó, 13 mais 5, 18. Então, 18 mais raiz de 82. Então, é a nossa revisão para a nossa prova. Beleza? Então, uma boa prova para vocês.